Eu, Francisco Miné, e hoje vamos analisar seis temas que estão movimentando o Brasil e o mundo, sempre com a lente do direito, da gestão pública e da economia. Para isso, reunimos um time de especialistas com trajetórias sólidas e complementares e vou apresentá-los aqui agora. Dr. Rafael Richetti, advogado especializado em direito previdenciário e do trabalho, sócio do escritório Geller e Viduto. A doutora Laura Barros, procuradora do município, professora do INSPER, especialista em direito público, com ação e atuação em governança e políticas públicas. Doutor Welles Matias, pós-doutor pela Fundação Getúlio Vargas, analista da Secretaria de Orçamento Federal e professor de Finanças Públicas no IBMEC. E doutor Diego Jacome Valois Tafur, diretor do CID-INAC, especialista em concessões e PPPs, professor e advogado com experiência em projetos de infraestrutura. Bom dia a todos, espero que vocês sejam absolutamente bem-vindos. Vamos começar com o tema INSS, que é algo bastante particular, né? O esquema de fraudes do INSS pode ultrapassar 100 bilhões de reais. A investigação envolve descontos indevidos, fraudes em empréstimos consignados e a queda do ex-ministro Carlos Lupe, com suspeitas de favorecimento, inclusive no Tribunal de Contas da União. Doutor Rafael, um especialista em direito previdenciário, qual o tamanho desse impacto para os segurados? Bom, Miné, primeiramente, boa tarde a todos. Tá? Me recordo que há 14 dias, né, atrás falamos aqui no programa sobre o escândalo envolvendo o INSS, né, que acabou, como bem disse, derrubando então o ministro da Previdência, né, o Carlos Lupe, e também o presidente do INSS, né, o Stefanotto. E eu me lembro bem de termos até comentado que o INSS sempre acaba sendo alvo de fraudes, né, principalmente contra aposentados e pensionistas. E muitas dessas fraudes ligadas justamente aos famosos empréstimos consignados, né? E não deu outra. Nessa semana estourou, né? Foi revelado que o buraco ele é muito mais profundo do que se imaginava e a movimentação de consignados só no ano de 2013 pode chegar a impressionantes 90 bilhões de reais. Então, para quem não está nos ouvindo, né, e não está tão familiarizado com o caso, né, desde o início, há cerca de 15 dias veio à tona um suposto esquema, né, envolvendo os descontos em aposentadorias e pensões, sem autorização dos beneficiários, né? Organizações supostamente sindicais, muitas de fachadas, né? Com o apoio dos servidores do INSS, desbloqueavam o sistema para se permitir esses descontos assistenciais, né? Só aí já se falava aí num desvio, 14 dias mais ou menos, um desvio aí de 6 bilhões de reais. E agora esse novo esquema envolvendo os consignados, né? Que essa movimentação pode chegar a 90 bilhões de empréstimos cedidos e avalizados pelo INSS, sendo que só em 2023, Miné, mais de 35 mil reclamações de empréstimos não realizados pelos aposentados. E sabe o que é curioso, Miné e colegas? A gente atua muito na área previdenciária e sabe quando nós tínhamos o conhecimento de que um benefício foi deferido? Quando o cliente recebeu uma ligação de uma instituição bancária, por exemplo.
Aí nós entrávamos no sistema do cliente Hum. e a concessão da aposentadoria ainda nem estava lá no sistema, né? Ou seja, há um vazamento de dados, né, muito grave e precisa ser sanado e corrigido aí internamente, tá? Eu queria aproveitar rapidinho a audiência do programa e alertar os nossos ouvintes de que essa situação toda já está gerando uma brecha também para uma nova onda de golpes, né? Tem Hum. gente se passando por órgãos do governo, tá? Mandando links falsos, fingindo que vai resolver o problema e pedindo dinheiro, dados pessoais. Não deposite dinheiros, sempre obtenha informações pelos canais oficiais. Temos o aplicativo do INSS, o meu INSS, o site gov.br e também ainda o telefone 135. Nunca compartilhe senhas, documentos ou faça pagamentos a estranhos. Muito bom. Laura, você com toda a sua experiência como corregedora do município, e é óbvio que o corregedor é sempre visto pelos pares com muita desconfiança, né? Ele é o malvado, aquele que faz as apurações, que descobre os problemas, né? Mas, na realidade, a corregedoria, antes de mais nada, ela tem uma natureza preventiva, né? E na União nós temos a Controladoria Geral da União, que faz mais ou menos as mesmas vezes, sem contar com o Tribunal de Contas, que também fiscaliza de uma maneira diferente, tá? Eu lhe faço a seguinte pergunta diante desse quadro, que é um quadro que não se sabe ainda a totalidade dos prejuízos, né? O que está acontecendo? O que faltou em termos de prevenção para acontecer uma situação como essa? E o que ocorrerá ou deve ocorrer com os servidores que malversaram a administração desses recursos? Bom, Miné, primeiramente, bom dia, meus colegas aqui de bancada, sempre um prazer participar, toda a nossa audiência que sempre nos prestigia nessas discussões tão importantes. Agradecer realmente demais, é uma alegria estar aqui, tratando de temas tão desafiadores e tão sérios. Bom, Miné, eu acho que o que está evidente aí é que estourou uma bomba, mas que não foi de repente. Né? A gente vem aí acompanhando esses fatos, vem acontecido desde o governo anterior, em menor proporção, mas já à época o PROCON já havia se manifestado formalmente, levando uma denúncia, a Controladoria Geral da União já estava atuando, né? Tem aí um relatório de setembro de 2024, segundo o qual, vejam que impressionante, já chegou-se à indicação de que 97,6% dos aposentados e pensionistas do INSS haviam tido algum desconto não autorizado nas suas contas, aí nas suas relações. O próprio TCU, Tribunal de Contas da União, vinha investigando a questão. O que a gente pode intuir, também é importante, havia tido uma denúncia num mecanismo, num instrumento aí, numa arena de participação popular, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, numa reunião de junho de 2024, a presidente do Sindicato dos Pensionistas e Aposentados do INSS levou ao então ministro Lupe essa denúncia de que estaria havendo esse tipo de desvio e simplesmente o assunto não foi abordado porque a pauta já estaria fechada, então não poderia se abrir a pauta para um novo assunto. Chegou-se à consideração de que seria tratado numa outra reunião, mas esse assunto nunca veio a ser efetivamente tratado, ou seja, já havia movimentos indicadores de que alguma coisa ia errado, de que alguma coisa ia muito mal no âmbito do INSS. Diagnóstico disso. Os mecanismos de controle estavam funcionando até um ponto. Faltou aí em algum momento um azeitamento da máquina para que essas diversas denúncias, para que essas constatações, essas informações tivessem sido processadas num tempo compatível com a gravidade do estrago que a gente está vendo hoje. Né? Então, o primeiro assunto que a gente tem que refletir, como a gente pode aprimorar esses mecanismos de controle?
Eu acho que a forma como está sendo essa gestão de uma crise nos traz uma pista muito importante. Se a gente for observar, o diretor do INSS, o presidente do INSS recém-nomeado para controlar essa crise toda, é um servidor público federal efetivo, uma larga experiência na área de controle. Ou seja, a gente precisa lembrar e valorizar as carreiras de Estado. Essa ideia de sempre minimizar o Estado, vamos mandar embora todos os servidores públicos, vamos deixar na mão de agentes que não têm um comprometimento perene com a coisa pública, que estão ali por um mandato ou por um período até nomear, até durar aquela nomeação, nos traz muita insegurança. Então é importante que tenhamos essa consciência de que carreiras como a CGU, os próprios auditores do TCU, os mecanismos de controle interno em geral, desempenham um papel muito importante para a prevenção desse tipo de desvio. Agora, tem que haver uma comunicação mais direta e mais respeitosa, talvez, e mais deferente das esferas políticas com relação a esses órgãos técnicos, que, mais uma vez, os mecanismos de controle estavam funcionando, só que fizeram, aqui, para usar uma expressão popular, fizeram ouvidos moucos para todas as denúncias, e não foram poucas as denúncias. Como eu disse, havia relatórios da CGU nesse sentido, havia nota oficial do PROCON, constou em ata da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. Então, esse aprimoramento que a gente precisa. E registrando também o triste fato que aconteceu ontem, que também acaba por comprometer um pouco a confiabilidade de todo esse sistema, de todo esse processo de controle, que foi aquela discussão entre ministros do Tribunal de Contas da União envolvendo justamente Hum, esse assunto, que descambou para um lado pessoal, inclusive com acusações ou ilações de supostos interesses não republicanos, envolvendo o não julgamento pronto dessas denúncias ou a tirada de pauta seguida de questões, discussões envolvendo justamente esses desvios ou essas denúncias de desvios no INSS. Então, é uma pena, claro que todos nós brasileiros vamos de alguma forma responder por esses desvios, achar que tudo bem, pegaram carros de uhum. luxo, motos de luxo, mas isso jamais vai chegar perto de fazer frente ao prejuízo que todos nós, como sociedade, estamos experimentando. Portanto, o cobertor é curto, sabemos, claro que haverá alguma área, ou algumas áreas que restarão desatendidas. Precisamos ficar atentos, precisamos aprimorar, primeiro, a efetividade da atuação do controle e, como eu disse, azeitar essas formas de comunicação entre controle técnico e controle político, para que não se crie esse abismo. Então, tem 1.000 relatórios de auditoria, tem auditorias muito sérias sendo levadas a efeito, mas quando chegam nas instâncias anteriores, são feitos ouvidos moucos, como se aquilo fosse mais um assunto, como se fosse mais uma questão, como se diz aí, né, às vezes comparando com uma contratação num pequeno município e não dando a importância e a prioridade que esse tipo de desafio demanda. Muito bom, Laura. Professor Welles, Uhum. que sinal essa crise do INSS passa para as contas públicas e o orçamento federal? E, ao mesmo tempo, será que nós não padecemos, né, da chamada maldição de Sísifo, né? Seria assim o do trabalho inacabado, né? Aquela maldição que você vai a administração pública ela leva uma pedra até a montanha e quando está chegando lá essa pedra rola novamente e tudo tem que ser feito novamente. É o que a Laura acabou de dizer, ou seja, trabalhos não continuados, né? Sendo que essa crise toda ela ocorre desde o tempo da chamada Georgina, né, que já aplicava golpes na Previdência Social, isso há muitos e muitos anos atrás. Né? Será que nós não aprendemos nada com isso? É governo atrás de governo. E nós nem podemos culpar o governo atual a respeito disso, porque, na realidade, isso é quase uma sequência. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho Sim. sobre isso. Muito obrigado, Bim. Primeiramente, aí, boa tarde a todos. Queria agradecer aí o convite, participar desse evento. Para mim é uma grande honra, né? Também é importante registrar aqui que meus comentários são pessoais, aí não representam necessariamente a opinião das instituições em que eu trabalho. Acho que isso é fundamental colocar.
né? E já respondendo bem, é, sobre esse assunto, é realmente um péssimo sinal para as contas públicas, né? Veja, porque a gente já está numa situação muito complicada do ponto de vista fiscal. Inclusive, um projeto de lei de diretrizes orçamentárias recentemente encaminhado ao Congresso Nacional já traz um indicativo horroroso, né, de que em 2027 nós temos tudo para ter um colapso nas contas públicas, não ter dinheiro suficiente para bancar os gastos administrativos, manter a máquina pública, né? Então isso é muito ruim, né? Um montante do rombo, aí hoje se fala em 6 bilhões, enfim, mas já está evoluindo para números superiores, é um montante muito significativo para o orçamento de 2025. Só para vocês terem uma ideia, né, representa aí quase 8 vezes a disponibilidade orçamentária de custeio do Ministério do Meio Ambiente, de toda a política ambiental do governo, né? E também é mais de 10 vezes o valor estimado hoje do rombo referente ao escândalo do INSS que aconteceu no início dos anos de 1990, né? Aquele que ficou conhecido como escândalo da Georgina de Freitas. Então é algo, nós estamos presenciando algo nunca que ocorreu na história desse país. É uma situação realmente drástica, né? Ou seja, eu vejo assim um sinal muito claro, e eu concordo com os anteriores que antecederam os comentários, tanto Rafael quanto Laura, que é um sinal claro da necessidade de aperfeiçoamento, por exemplo, da governança do INSS. Veja, isso não quer dizer de que não existe já mecanismos de governança, né, que envolve aí liderança, estratégia e controle, mas que eles foram insuficientes, né, estão ultrapassados, né, e falhos. Neste caso, por exemplo, na minha opinião, faltou claramente a transparência com relação aos dados consignados para os aposentados, né? E isso seria até um tanto quanto simples de se pensar, né? Hoje em dia, com mecanismos de tecnologia da informação, se resolver essa questão, né? Então, eu penso que se tivesse, né, por exemplo, um sistema em que o aposentado precisasse confirmar se há ou não o consignado, inclusive algo que fosse uma condição, né, para que uma garantia prévia ao empréstimo, seria já faria uma grande diferença, né? Não estou dizendo que seria o único mecanismo necessário, mas é algo que já faria uma grande diferença. E não é algo que, vejamos, ser tão difícil de ser implementado. Então, assim, na minha opinião, ainda é aquela máxima, como você muito bem colocou, né, questão aí do, do que a gente tem um ditado que diz que o brasileiro só fecha a porta depois que ele é assaltado, que ele é roubado, vamos dizer assim, né, tranca a porta. Então, a gente precisa aí de mecanismos mais sólidos de controle para combater a corrupção antes que ela ocorra, né? E existe uma parte teórica que eu admiro e gosto muito, que fala-se, quando se trata de questões de corrupção, e isso também é levado para outras dimensões, enfim, outras ciências, de um dizer, né, de que a Rainha Vermelha fala para Alice, né, naquele livro famoso, Alice, através do espelho, do autor Lewis. Ela fala para Alice: temos que correr o máximo possível para pelo menos ficar aonde estamos. Então, na situação em que eu vejo o corruptor como um vírus, como uma doença que precisa ser combatida. Na medida em que temos uma vacina para combater um vírus, existem mutações que o vírus vai sofrendo e que ele vai rompendo essa barreira, né, evoluindo, furando, né, esse nosso poder de controle dessa doença. E aí temos que sempre estar o quê? Evoluindo, né, avançando para termos medicamentos e vacinas melhores para combater esse vírus. E assim eu faço analogia com a corrupção. Se paramos no tempo, né, mesmo que implementados mecanismos anteriores, eles ficam velhos, arcaicos ou não servem mais para novos mecanismos que são criados. Por isso que eu sempre falo da importância de estar buscando inovações
em especial nesses mecanismos tão importantes da governança para combater a corrupção. Muito obrigado aí, Platão. Muito bom, Welles. Diego, primeiro, bom dia, bem-vindo, né? E dentro desse assunto, né, nós sabemos que alguns ministérios, como o Ministério da Fazenda, né, principalmente a Receita Federal, ela já possui uma infraestrutura, um sistema bastante eficiente e eficaz para controle de problemas, né? Um grande Big Data que realiza investigações, entre outras coisas mais. Diga, o que está faltando para que, como política pública, não como ato de governo, né, fazer para que se altere essa realidade e que nós não tenhamos mais esses sustos que já ocorrem desde 1980 e parece que nada muda. Falta investimento na infraestrutura administrativa de governos? É, Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite, né, inclusive para o INAC, né, já que eu fui indicado do INAC, pelo Roberto Liviano, então também queria fazer os registros de agradecimentos aqui para ele, queria cumprimentar aqui meus colegas aqui de painel, queria cumprimentar os telespectadores e dizer que é uma honra estar aqui com vocês, aqui debatendo sobre temas tão importantes, tá? Miné, a sua pergunta é muito relevante e refletindo aqui, eu creio que, obviamente, todo tipo de ação, né, todo tipo de movimento, ele vai vir acompanhado de algum tipo de investimento também. Mas quando a gente fala em investimentos em controle, são investimentos de baixa monta, não é como construir um metrô, não é como construir um viaduto, né? Você vai ter, obviamente, algum investimento, às vezes, até em pessoas, até alguns investimentos também na parte de sistemas, etc. Mas eu acho que bom, o meu modo de ver, o grande ponto, né, que pode criar amarrações ou controles mais eficazes, tá muito ligado aqui à fala da doutora Laura aqui, que é exatamente, às vezes, criar alguns gatilhos, algumas travas dentro de um processo que já existe de controle. Os processos da AGU são altamente sofisticados, né? São maduros, inclusive, são maduros, sofisticados, servem de referência para as unidades federativas, e não só para as unidades federativas, para o setor privado também usa como referência, inclusive tem os sistemas de certificação, etc. Então, assim, eu entendo, o meu modo de ver, que do ponto de vista de estrutura normativa, estrutura regulatória do controle, a gente atingiu um ponto relevante de amadurecimento. Agora, esse ponto relevante de amadurecimento, ele ainda não alcançou 100% de eficácia. Eu acho que 100% de eficácia nunca vai alcançar, mas ele pode melhorar essa sua eficácia justamente na medida que a gente consiga criar algumas travas ou alguns gatilhos também para, como eu posso dizer aqui, para o lado político do governo. Porque o que aconteceu aí, trazendo esse exemplo aqui do INSS, parece que toda a cadeia de controle tomou ciência, investigou o assunto e fez as notificações para as pessoas que deveriam ter dado aqui os devidos encaminhamentos. Então, e aí eu realmente não saberia dizer, se algum colega até quiser complementar, eu não sei se essa autoridade ele tinha um prazo para retornar com relação a esse pedido, né? Porque se não tinha um prazo, isso já seria um controle que podia ser exercido contra, digamos, quem exerce o poder político, para que ele se manifeste dentro daquele prazo e o assunto rode, para o assunto não ficar parado, né? Então, às vezes, né, uma forma, digamos assim, às vezes uma forma de justamente você não querer investigar, evoluir um assunto, é justamente deixando ele parado. E se você não tem ali uma pressão regulatória, algum tipo de incentivo para você movimentar o assunto vai ficar parado, seja por uma questão de negligência, seja por interesses outros aí, interesses não republicanos que a gente não consegue perceber. Então, tentando só resumir aqui meu ponto, eu acho que a gente pode melhorar. Eu acho que os investimentos não são, quando a gente fala em infraestrutura aqui, não é construir uma ponte, né? A gente está falando ou investir em pessoas, no próprios servidores públicos de carreira, na própria estrutura de serviço, dar mais, digamos, autonomia para os servidores públicos conseguirem também buscar estudos complementares por fora, que eu acho que é um aspecto que engessa muito quem está do lado da administração pública.
e realmente criar essas ligas aí entre esses controles e atividade política também para que eles não fiquem, digamos assim, inertes. Muito bom, Diego. Ainda com você. Agora nós vamos passar para outro tema. O show gratuito de Lady Gaga, no Rio de Janeiro, teve orçamento de 92 milhões de reais, dos quais 30 milhões vieram da prefeitura e do governo estadual, em partes iguais, e mais o restante através de pessoas jurídicas de direito privado, né? Ou seja, patrocinadores privados. Isso gerou, segundo informações econômicas, algo em torno de 600 milhões de reais para a economia local. Acredito até que esse valor possa ter superado esse número, tendo em vista a economia informal, né? Sabendo que o Rio de Janeiro é um estado turístico e a cidade do Rio de Janeiro mais ainda, e tudo isso fomenta comércio e arrecadação. Esse investimento público foi compensado por 12 marcas patrocinadoras e apresentou um retorno econômico expressivo, como eu falei, ainda com uma visibilidade do público LGBTQIAPN+, né? Já que a artista Lady Gaga é reconhecida por sua defesa à diversidade. Eu pergunto para você, Diego, que é um especialista em parcerias públicas-privadas, né? Sendo que nós não estamos diante desse caso como uma parceria pública-privada, mas de uma participação muito efetiva, né, da iniciativa privada em conjunto com a pública para se fazer algo que pode fomentar a economia local, né? Como é que você vê isso, Diego, na sua experiência como gestor público, que possa justificar esse tipo de apoio financeiro, né? Esse apoio ele é interessante, não é interessante? Explica para a gente um pouquinho, aproveita e explica para a gente um pouquinho o que consiste uma parceria pública-privada. E eu sei que nós não estamos falando dela aqui nesse momento. Perfeito, né, Amina? Excelente. Você já esclareceu esse ponto que é super relevante, porque as pessoas confundem muito o que significa PPP, né? Então, às vezes, existem muitas relações entre o Estado, né, e o setor privado, e as PPPs é apenas um pedaço muito restrito delas, tá? Eu vou deixar até para explicar isso um pouco no final. Eu queria passar rapidamente aqui para esse tema dessa iniciativa, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro para realizar esse show da Lady Gaga. Eu queria falar sobre 3 ou 4 aspectos rápidos aqui. Primeiro, a questão da legalidade, se esse tipo de contratação é legal ou não. A questão da própria motivação, a economicidade desse tipo de iniciativa, do seu impacto social, né? E, por fim, a questão da transparência, né? Ou seja, como é que essas questões se relacionam. Então, com relação ao amparo legal, você pode deixar bem claro que o transportador, esse tipo de contratação ela é prevista em lei, tá? Ela é parada na própria lei de licitações, a atual lei de licitações, na lei de licitações anterior, você pode fazer a contratação de artistas, digamos assim, consagrados, etc. Você também tem a lei do Plano Nacional de Cultura, que também viabiliza esse tipo de contratação. Aí você vai para a segunda questão. Tudo bem, é possível contratar, mas é oportuno você fazer essa contratação, aí onde entra a motivação, né? Como gestor público, e aí, um parênteses aqui para todo mundo, eu trabalhei quase 6 anos como gestor público, cheguei a ser diretor de companhia estatal, mas hoje eu estou no setor privado, tá, Miné? Estou aí 1 ano e meio no setor privado novamente, mas ainda nessa relação público-privada. Bom, e aí voltando, a questão da motivação justificar, que é justamente a análise de retorno, né? Ou seja, a gente vai fazer aqui um investimento, né? O Estado, junto com a Prefeitura, somado 30 milhões, o custo maior, total foi maior do que isso, mas a gente está falando aqui do erário, né? Então, é o seguinte, vamos ter retorno para esses 30 milhões, aí a gente entra um pouco na questão até do impacto social disso, né? Ou seja, como é que a cidade estava? Não sei se tem algum carioca aqui no painel para comentar, mas é que a cidade estava uma loucura de gente, assim. Então, Airbnb lotados, hotéis lotados,
O impacto disso para a economia, eu não sei nem como esses 6 milhões, esses 600 milhões eles foram oferidos, mas acho que foi até você, né, que comentou, eu imagino que tenha sido até mais. Você pensar a quantidade de pessoas, a movimentação de Uber, táxi, hotel, Airbnb, os ambulantes que utilizam o serviço, assim, é realmente digamos assim, uma iniciativa eu entendo, e aí eu parto de uma visão que eu sou uma visão um pouco mais, digamos assim, de vanguarda ou menos conservadora com relação à atuação do Estado, né? O Estado ele tem que estar orientado para resultado, né? Então, assim, não pode, a administração pública tem que estar orientada para resultado. Então, se num evento, se numa iniciativa dessa você consegue trazer um resultado tão expressivo desse, eu não acho que tenha que haver algum tipo de objeção, crítica, embora tenha ocorrido algumas críticas. E, por fim, a questão realmente está. Eu acho importante você frisar esse aspecto da visibilidade, diversidade, né? Digamos assim, enfim, do apoio ao público LGBT, porque, enfim, é um público que está, de certa forma, é um público em muitas ocasiões marginalizado, então eu não vejo de forma nenhuma também um tipo de problema, aí de vincular, às vezes, uma iniciativa do Estado que favoreça um grupo ou outro, embora o show era para todos, né? E, por fim, para concluir, só dando esclarecimento de PPP, pessoal, PPP, a PPP que está prevista na lei, né, a lei de parcerias público-privadas, ela diz respeito especificamente a um tipo de contrato que é o chamado contrato de concessão, tá? Ela é uma modalidade do contrato de concessão. E por que tem a menção ao privado? Por quê? Porque na concessão comum, normalmente você tem um projeto ali, uma rodovia, um exemplo, um aeroporto, etc., e a própria tarifa ela consegue bancar o projeto. Então, o privado vai lá, ele assume o projeto e não precisa de recurso nenhum mais do Estado, ele consegue tocar aquele projeto sozinho. Só que tem projetos de concessão que não consegue se viabilizar só com a tarifa, né? Eu não consigo dar um exemplo aí do Rio, estava com cabeça no Rio de Janeiro, mas aí em São Paulo, por exemplo, os metrôs, né? Os metrôs são PPPs. Por quê? Porque o custo, né, digamos assim, o custo para você manter tudo isso e ter rentabilidade não consegue se pagar só com a tarifa do usuário. Aí o Estado, para poder viabilizar que esse projeto se concretize, ele faz um pagamento que pode ser a título de conta-prestação ou aporte público. Daí o nome é parceria público-privada, porque o Estado acaba, diferente simplesmente da concessão, o Estado acaba tendo que complementar com recursos, que na minha visão tem uma natureza de subsídio, para que o projeto ele se estabeleça. E isso é só um percentual mínimo das relações que existem entre o Estado e o privado, que aí não daria para falar aqui, porque isso realmente tomaria todo o tempo aqui da apresentação. Bem. Welles, ainda dentro da questão da análise orçamentária de tudo isso, né? Do ponto de vista orçamentário de política pública, né? Como nós avaliaríamos a relação custo-benefício desse tipo de investimento? É um investimento bom? Ou seja, fazer parcerias com, com as entidades privadas, isso pode ser algo favorável à administração pública? Está mutado. Perdão. Isso. É uma excelente pergunta e muito antiga, né? Enfim, que vem dos anos 50, 60, de um pesquisador na área de orçamento que fala por que investir X recursos em uma política em detrimento de outra, né? E é algo que a gente sempre encara isso, a gente chama na economia de trade-offs, né? De escolhas públicas, e é algo muito relevante para uma discussão. Bem, no meu entendimento, é um custo-benefício bem questionável, né? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que nada tenho contra a cantora e ao seu público, enfim, não é esse o objeto, mas sim aí a falta de transparência, por exemplo, com relação aos dados referidos. Eu fiz uma pesquisa para obter mais detalhes sobre o tema e obtive várias referências relacionadas à transparência do visual da cantora, mas não encontrei detalhes sobre a transparência de tais números referentes aos gastos e retornos do show em questão. Infelizmente, esse
é o foco total, né, que foi dado na mídia, inclusive da própria prefeitura, né? Então, assim, por exemplo, eu penso que grande parte desses recursos provindos aí de patrocinadores, aí se fala um montante aproximado de 60 milhões, né, certamente serão objetos de quê? De isenção fiscal. Ou seja, quando a gente fala assim, é um evento gratuito, estamos longe de dizer, né, que se trata de um evento gratuito. O contribuinte vai tá pagando, né, se não todo o evento, grande parte desse evento. E os 30 milhões reais que são gastos públicos, a gente chama na veia, né, 15 do Estado, 15 da Prefeitura que foram referidos, a gente nem sabe exatamente como esses recursos, onde eles foram aplicados, porque não, tem organização, tem limpeza, tem segurança, tem outros tipos de gastos. A gente não tive acesso à abertura desses gastos da Intra para ter um juízo, né, sobre esses gastos, né, poderiam ser direcionados, na minha opinião, né, sim, a diversos eventos ao longo prazo, né, durante um ano, por exemplo. E fomentando a cultura brasileira, né? Afinal de contas, no meu entendimento, a consolidação de um país como nação, a cultura é essencial e precisamos sempre buscar essa valorização. E a gente vê situações precárias, né, de políticas públicas nesta área, né? E aí a gente viria o quê? Retornos aí sustentáveis e ao longo aí, né, de um prazo maior, com planejamento de gastos, de eventos que poderiam ter aí, constituir retornos, investimentos a longo prazo, né, e sólidos e consolidados. Essa é a minha opinião, né? Então, assim, eu vejo este evento, né, que me pareceu muito mais um daqueles classificáveis como pão e circo, né? E com foco típico de um marketing milenar, né, consagrado lá pelos imperadores romanos. Então eu me pergunto diante dessa situação, né, por que não se gastou? E aí voltando à questão do VOQ, né, a antiga questão, né, do trade-off de VOQ, né, por que não se gastou esse recurso, esse esforço fiscal com educação e com cultura nacional? Veja, um estudo do CIE mostra que R$ 1 investido, aplicado em educação profissional, retorna mais de R$ 20 para a economia. Então, se a gente estiver falando em taxa de retorno, né, é uma taxa muito mais favorável do que está se discutindo na questão desse mega show, né? Então, portanto, assim, é essa a pergunta que eu deixo aí para todo mundo refletir sobre esse tema, né, num olhar, né, na minha ótica, na minha perspectiva, que poderia ter sido diferente. Laura, eu vou deixar as perguntas mais difíceis com você. Na realidade, nós tivemos lá, em termos de números, talvez algo em torno de 2,5 milhões de pessoas reunidas, né? De todas as localidades, e sendo que essa projeção desse show teve uma projeção internacional na mídia mundial, né? Cujo tempo de divulgação acaba sendo milionário, né? Estar na mídia internacional mundial é algo que promove não só a artista, como também a cidade, né? Mas, tirando esse aspecto, nós tivemos lá uma justificativa como política de inclusão, tá? Porque nós tivemos lá uma grande quantidade de pessoas LGBTQI+, né? E como é que se enxerga esse papel de uma política pública, mesmo que pouco transparente, o Elcio colocou, né? Como é que você enxerga isso sobre esse aspecto? Sendo que esse evento está sendo um evento muito politizado, né? Criticado pela oposição, criticado por alguns órgãos de centro, e, na realidade, como é que você vê isso?
Bom, então, Iné, primeiro eu acho que é inquestionável que a questão da transparência é absolutamente fundamental e a gente vê mais uma vez pecar pela falta da transparência, né? E uma transparência clara, né? Não é uma transparência de planilha de Excel para secretário de planejamento ver, né? Secretário, de finanças. A gente tem que mostrar para a população esses números. Inclusive com relação aos shows passados, shows da Madonna, senti falta de saber números mais objetivos, né? E até uma questão de estratégia de inteligência, no meu modo de ver, do governante ou do gestor público. Por quê? Porque um evento desse tamanho, a gente não pode esquecer que ele gera também muitos impostos, né? E esses impostos, se objetivamente demonstrados para a população, podem até servir como base de convencimento ou uma base de legitimação dessa decisão, né? E falando em decisão política, eu acho que é importante a gente dar um passinho atrás, porque muito se discute sobre se pode fazer ou não pode fazer esse tipo de iniciativa, né? A gente não pode esquecer, no meu modo de ver, que a Constituição Federal fala que é dever da União, do Estado, do município, da sociedade promover a cultura, promover a inclusão cultural. Música é cultura, né? Com relação ao público, a que se destinou majoritariamente, né, essa alegação de inclusão, eu lembro aqui da parada gay, né? Da parada GLBTQIA+, aqui de São Paulo, que historicamente é uma das maiores do mundo, que é um evento imenso, que traz muitíssimo retorno para a cidade, que já faz parte do calendário culturalmente aqui da cidade, e que a gente vê lá crianças, adolescentes participando. Enfim, primeiro, eu não tenho dúvidas de que a questão do Estado promover essa inclusão e promover, sob o ponto de vista cultural e sob o ponto de vista de gênero. Está ali na nossa Constituição Federal, não sou eu que acho ou não, né? Aí a questão de se essa decisão do gestor seria legítima. Eu lembro aqui a discussão que a gente vê bastante com relação às festas juninas, contratações de shows de sertanejos que cobram cachês vultosos, isso chegou aos órgãos de controle, né? E o que está se conformando em termos jurisprudenciais, inclusive em termos de jurisprudência administrativa, é que essa decisão de fazer ou não fazer esses festejos, esses grandes eventos, se insere na esfera de discricionariedade do gestor público. Claro, alguns elementos objetivos que poderiam ser restritivos dessa esfera de discricionariedade. Por exemplo, municípios que estejam numa situação de calamidade em termos de saúde, ou que estejam com a sua folha de pagamento atrasadas. É evidente que nessas situações se faz conveniente ou útil ou jurídico ou legal que algum órgão de controle venha intervir de forma a impedir que esses valores tão vultosos sejam destinados a um show, a uma festividade, a um evento, enfim, qualquer que seja. A gente viu alguns casos, inclusive, que alguns municípios tiveram seus carnavais suspensos em razão desse tipo de situação. Não é o que a gente vê no Rio exatamente, né? Eu vi ali uma estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro em termos de retorno de publicidade mundial de 98 milhões de reais. Não sei de onde surgiu esse número, não sei se ele tem alguma base, mas é inquestionável que o Rio acaba sendo um cartão de visitas para o Brasil, e é evidente que nós, brasileiros, temos um subaproveitamento do nosso potencial turístico. Se isso puder contribuir para que a gente amplie esse apelo, para que as pessoas venham gastar no nosso país, é maravilhoso. Então, primeiro, eu acho que em termos de, a gente está discutindo a legalidade, a legitimidade dessa decisão, eu acho que ela é irretocável, né? Sob o ponto de vista da transparência, precisamos aprimorar, precisamos exigir, precisamos rever, né? E até essa sensibilização do gestor. Poxa, traga as evidências de que isso fez sentido, porque isso vai tornar muito mais forte, muito mais palatável a sua decisão. E quem sabe aí pavimentar caminhos para outros eventos assim que possam trazer esse grande impacto. Mais uma vez eu relembro, inclusive em termos orçamentários, por meio dos tributos que são devidos e são recolhidos a partir das vendas, das prestações de serviço levados a efeito durante o período desses grandes eventos. Muito bem. Rafael, mais alguma complementação sobre esse assunto? Você está mutado. Minerva, eu concordo com o que o Diego falou, doutora Laura. Eu acho que em termos do ponto de vista técnico, né, e de política pública, eu acredito que foi um bom investimento, né, um retorno considerável, né, um impacto econômico para o Rio de Janeiro, né,
como direito público, né, e promoção da diversidade foi muito positivo, né, desde que esse show, e não me pareceu que isso aconteceu, é, não tenha um viés político eleitoral. E eu queria complementar aqui, né, um comparativo com relação a esse show que aconteceu no Rio de Janeiro e esses eventos em cidades pequenas do interior, né? Então, a principal distinção está, de fato, no impacto econômico, né? Enquanto esses mega eventos internacionais e até nacionais, né, têm potencial de atrair um turismo externo, né, gerar emprego temporário, fortalecer as cadeias produtivas locais. Agora, diferentemente daqueles shows regionais, né, embora legítimos culturalmente falando, muitas das vezes tem um alto custo com um retorno absolutamente limitado, né? Então, municípios menores há um certo, de fato, descompasso, como a doutora Laura falou, a jurisprudência está caminhando nesse sentido, né? Entre os gastos, né, e o retorno real, né? Comprometendo áreas essenciais como saúde, educação e até melhorias no próprio município. Então, é importante esses questionamentos sobre a prioridade orçamentária e o interesse público. Muito bem. Welles, ainda de novo com você. O Brasil subiu da 89ª posição para 84ª posição no IDH da ONU entre 2022 e 2023, com o índice passando de 0,760 para 0,786, superando o nível pré-pandemia. O avanço foi puxado por melhorias de renda, expectativa de vida e educação, refletindo uma recuperação pós-Covid, apesar das dificuldades. Welles, dentro dessa análise, ainda nós temos um grande problema no setor de educação. Como é que você analisa isso sobre o aspecto orçamentário? O que de repente está faltando para que nós possamos evoluir, sendo que nós estamos atrás ainda da Colômbia, né? Entre outros países latino-americanos, parece que até atrás da Argentina também. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Então, talvez eu seja até um pouco redundante, mas é importante reforçar que o índice do IDH é um índice composto, né, por três dimensões, né, enfim, muito bem já dito, aí, saúde, renda e educação. Quanto aos dois primeiros, com o fim da pandemia, como muito bem colocou, houve um retorno às condições anteriores. Isso se deve, enfim, como durante a pandemia, obviamente, ocorreu um aumento na mortalidade, o que impactou na questão da longevidade. No caso também, durante a pandemia, teve a restrição de circulação das pessoas, isso também buscando aí, no caso, o achatamento da curva, né, de mortes, isso travou a economia. Então, era algo já esperado, esse retorno até era esperado que fosse mais rápido, e com maior impacto, né? Mas, é, é, como muito bem colocou, nem tudo aí são flores, né? A dimensão e educação, né, se encontra um tanto quanto estagnada. E isso indica uma necessidade urgente de reforma do modelo educacional brasileiro. Nós estamos chegando ao limite desse modelo atual. E digo mais, né? Essa dimensão é considerada por muitos autores, né, muitos teóricos, como sendo estratégica para as outras duas dimensões. Enfim, estudos aí apontam que quanto maior o nível educacional de uma nação, melhores são as condições para gerar renda, enfim, e também as condições de saúde daquela nação. Isso até soa um pouco óbvio, né? Enfim, mas é importante ressaltar isso aqui.
Então, sem dúvida alguma, é uma excelente notícia do ponto de vista do IDH ter melhorado, né, enfim, como índice composto. Porém, aí temos que ter aí um cuidado, né, com relação às escolhas das políticas educacionais brasileiras. Isso aí, inclusive, tem uma conexão com o que foi debatido no bloco anterior, enfim, na minha opinião, né? Em alguns casos, a gente vê até que existe recursos públicos, né? Enfim, o recursos da educação é interessante, embora seja classificado como uma despesa discricionária, ou seja, escolha do gestor, do executivo, como alocar, existem fatores que as condicionam como que elevam o patamar ano após ano, enfim, com elevação de alguns tetos, né, mínimos de gastos com a política educacional. Isso vale para o governo federal, estou dizendo, enfim, mas também temos mecanismos constitucionais que impedem o gestor, né, tanto dos estados e municípios, de gastar menos do que determinado percentual de arrecadação, de recebimento de impostos, né? Então, assim, existe em alguns casos até dinheiro disponível, né? Mas a grande questão aqui, enfim, a discussão é a qualidade desse gasto, né? Gastar melhor o recurso e gastar de forma melhor e ter uma estrutura, um modelo educacional que responda de forma adequadamente. Eu falo isso porque eu fico imaginando, por exemplo, grandes mentes, né, mentes brilhantes, sendo desperdiçadas em um modelo arcaico e precário, né, em que não permite ou dificulta a questão da participação social nas escolas. Eu sei que existem leis que garantem a participação mínima, mas isso existe uma relatividade na direção da escola. E o que se percebe dentro dessa relatividade é de que quando você tem os pais presentes dentro da escola, os gastos com a educação são melhores, os indicadores são melhores daquela escola, né? Então, fomentar isso ela é uma condição sine qua non para a melhoria da educação e melhorar o gasto. Então, esse modelo ele precisa ser um modelo obrigatório, no meu entendimento, como é em diversos países envolvidos, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar, em um exemplo que, no meu entendimento, ele é essencial em pensar em melhorar a educação do país. Muito bom, Welles. Laura, ainda sobre esse tema, o que pode ser feito para eliminar esse gargalo de atraso no segmento educação, que é algo que eventualmente nos diferencia e nos faz estar tão atrás das demais nações? Ou seja, o que a gente pode aperfeiçoar nos órgãos de controle para melhorar esse orçamento que o Elis acabou de falar, ou seja, gastar bem, né? Como é que se pode fazer? O que a gente pode fazer no que diz respeito a controlar melhor? Bom, perfeito, Miné. Primeiro, eu acho que esse é justamente o ponto, né? Gastar melhor, né? Como controlar melhor. E nesse aspecto, eu concordo plenamente com o que o Ellis trouxe a respeito da necessidade de envolvimento da sociedade civil, né? Eu sempre falo, é muito difícil para o poder público ter fiscais atuantes e competentes em cada obra pública, em cada escola, em cada hospital, enfim, em cada construção pública. Isso aí é muito desafiador. E se a gente tem esse engajamento, e hoje com a inteligência artificial, com as plataformas eletrônicas, isso ficou tão mais fácil. A gente tem aqui em São Paulo exemplos concretos na Secretaria de Educação em que os pais são incumbidos do controle da qualidade das merendas. Então, se foi servido salsicha, no mesmo dia eles já mandam lá um WhatsApp com uma foto do prato e já fazem esse tipo de reclamação. Ou seja, o fiscal do contrato que está lá no centro de São Paulo não ia ficar sabendo nunca dessa questão que aconteceu num dia tal, numa quinta-feira de maio. Então, isso aí é absolutamente importante, esse engajamento, essa consciência de que é responsabilidade do cidadão cobrar, né, do gestor público. A parte disso, eu acho que a gente também está caminhando, eu acredito muito nesses programas, nessas políticas públicas de inclusão, de aprimoramento. Eu cito aqui o Pé de Meia,
né, que tem aí muito está se pensando sobre quais vão ser os impactos do pé de meia daqui a um tempo, justamente nesse índice do IDH, porque o que se espera é que isso proporcione algum impacto positivo, porque você tem mais crianças na escola, você tem mais adolescentes na escola por mais tempo, contando com estímulo, inclusive financeiro, para isso. Isso tende a se refletir lá adiante. O cenário atual, infelizmente, eu acho bastante desalentador, né? Eu não acho que essa nossa subida de cinco posições nos diga muito, até porque eu registro aqui que estamos atrás até do Azerbaijão, né? Para além de Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, ou seja, nossos vizinhos aqui, nossa posição não é muito animadora e em termos globais também, né? Registro que o índice global de desenvolvimento humano em 2024 foi o menor desde 1990, quando esse índice começou a ser elaborado. Então, infelizmente, há muita coisa que a gente precisa repensar e não só no Brasil, né? Isso aí é uma questão global. A gente está observando retrocessos em muitas áreas, mas não tenho dúvidas de que a educação é o grande pilar da evolução que pretendemos. Então, merece aí um cuidado especial tanto da sociedade quanto do governo e do legislador, enfim, dos órgãos de controle. Eu vou aproveitar aqui e mudar um pouquinho o tema, apesar de não ter ainda ouvido a opinião do Diego, e do Rafael, mas porque eu vou deixar duas perguntas meteóricas para um e para outro. Diego, ainda dentro dessa ideia relacionada a temas de política, né? Nós tivemos uma questão primordial do governo americano que bloqueou repasses a universidades, em alguns estados também, por questões de natureza ideológica, né? E dentro dessa lógica de bloqueios de repasses federais, tá, é admissível, né, que se faça essa distinção sobre repasse ou não repasse diante de política pública coerente ou não coerente com a União. Será que isso não feriria o princípio do pacto federativo previsto nas constituições desses países, né? E nós temos aqui, Brasil, também situações em que se repassa ou não se repassa determinadas verbas diante de ideologias não tão próximas, né? Eu queria que você fizesse um comentário rápido sobre esse tema. Bom, acho que a questão que se coloca aqui, né, é um pouco da diferença do modelo jurídico americano para o nosso modelo jurídico, né? Porque, de fato, aí o governo Trump, ele acabou se apegando a uma certa fluidez da Constituição. A Constituição deles é uma Constituição muito enxuta, né? E você tem um First Amendment que, digamos assim, é o dispositivo, né, que assegura as liberdades individuais. Ele é um dispositivo datado de 1970 e 1700, né? Da data de 1700, né? Então, do século XVIII. Então, o que acontece? Lá não existe com clareza, tal como a gente tem aqui no Brasil, chamado princípio da impessoalidade, né? Então, o que acontece? Para o Brasil, né, e aí, entrando aqui no Brasil, é muito claro, acho que é cristalino, que se algo parecido fosse adotado aqui, por qualquer tipo de governo, a gente estaria lidando com digamos assim, um ato administrativo ilegal, né? Porque não estaria conforme as leis federais, sobretudo com relação à Constituição. Nos Estados Unidos existe digamos assim, uma margem de discussão, porque você tem construções precedentes que foram se firmando com o tempo que acabou, digamos assim, ainda não é definitivo e determinante com relação a esse aspecto. Então, como você pediu um comentário breve, eu queria, de forma muito rápida, colocar isso. Os modelos americanos, os modelos brasileiros são distintos, até pela origem, né? A origem brasileira, do direito brasileiro é romano-germânica, quanto da legislação americana é do common law, né? Então, essas distinções acabam dando esse reflexo aqui. Mas no Brasil, eu acho que não há espaço nenhum para esse tipo de discussão quanto à inconstitucionalidade e legalidade de algo, qualquer medida
semelhante. Tudo bem. Rafael, ficou para você a última pergunta meteórica, né? Nós tivemos uma decisão recentíssima do Superior Tribunal de Justiça, admitindo a possibilidade da adoção do gênero neutro, né? Uma pessoa que teria realizado uma cirurgia de mudança de sexo, pós esse evento, não se adaptou a essa condição e pleiteou junto ao judiciário a possibilidade de ser reconhecida dentro do gênero neutro, nem masculino, nem feminino. Queria que você comentasse sobre isso e como o Brasil evoluiu nessa discussão sobre gênero, sendo que isso é uma polêmica internacional. Nós temos diversos países que não aceitam essa questão do reconhecimento da diversidade de gêneros. Gostaria que você comentasse meteoricamente sobre isso. Bom, né, no Brasil, né, desde a decisão do STF em 2018, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, o tema 4275, né, é garantido o direito de pessoas trans, né, mudarem seu nome e gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia ou decisão judicial. Isso levou, inclusive, à modificação da lei de registros públicos, tá? Que também foi ajustada para permitir essa alteração diretamente no cartório, né? Então, temos aí o caso, né, dois casos que estão na mídia aí sobre a deputada Érica Hilton, né, e uma pessoa que acabou ficando presa, né, numa ala masculina, né? Então, quando o Estado ele reconhece legalmente uma identidade de uma pessoa, aí eu digo binônimo, nome e gênero, né? Pelo menos espera-se que tal reconhecimento ele seja respeitado, né, por outros países, né? Nós temos aí com o princípio da cooperação internacional e da boa-fé. Então, salvo razões legais e muito objetivas, né, muito transparentes, né, o desrespeito ao gênero registrado em documentos oficiais brasileiros sem justificativa não faz o menor sentido e pode ser até interpretado como uma violação da soberania documental do Brasil. Muito bem. Eu queria agradecer a Laura, o Diego, o Elis, e ao Rafael por essa extraordinária fala e debate sobre temas tão importantes. E nesse instante chega ao fim o nosso programa. Agradeço intensamente aos convidados por suas análises claras e absolutamente profundas. Obrigado a todos os nossos ouvintes e internautas. Convidando a todos que nos acompanhem no nosso canal INAC, no YouTube, e também as nossas transmissões do programa pela Rádio 365. Um grande prazer, agradeço a todos.